Olá, Esteves, muito boa noite. As categorias mais numerosas de trabalhadores brasileiros estão nesse momento em fase de negociações. Na verdade, desde setembro, porque a data base dessas categorias é exatamente o mês de setembro. Mas não tendo havido entendimento entre patrões e empregados em setembro, eles avançaram para outubro e agora já com ameaças de greve. Isso já se dá no setor dos bancários. Tivemos em Matão mais um dia ainda sem adesões representativas. Na região, sim, algumas cidades com bancos que estiveram fechados já desde ontem, e há uma tendência, no caso dos bancários, disso se acentuar e outras cidades aderirem, outras agências em outras cidades aderirem também. Nos preocupa economicamente, particularmente em Matão muito mais, as negociações que estão se dando entre os metalúrgicos e as nossas indústrias, que são muito fortes dentro no contexto da nossa economia. E essas negociações se dão caso a caso, ou seja, o Sindicato dos Metalúrgicos de Matão poderia adotar a negociação válida para São Paulo e simplesmente aceitar aquela, digamos, aquele índice do estadual e adotar aqui. Mas nos últimos anos o que tem ocorrido é que o sindicato local tem trabalhado caso a caso e tem conseguido algum resultado bem melhor do que o desempenho do sindicato estadual. Assim é que o Sindicato dos Metalúrgicos, negociando particularmente com as indústrias, as grandes indústrias aqui de Matão, conseguiu índices satisfatórios para inflações de 7%, 8%, aumentos de 10%, 12%, 11%, 12%. Todo ano tem algum ganho real, além daquele índice que seria reajustar, ou seja, recompor uma perda que é a inflação. Se ela deu 8 ponto alguma coisa, então a maioria das categorias está tendo exatamente esse índice como reposição salarial. Os metalúrgicos têm conseguido, nos anos passados, índices maiores, 2, 1,5%, 2, 3% acima desta média aí, o que tem se convertido num bom resultado e não deixa de ser bom para todo mundo, porque esse dinheiro circula na cidade e economicamente todos acabam, de alguma forma, ganhando indiretamente também por esses acordos. De uma época em que também o setor da agroindústria, por exemplo, esteve muito bem. E num momento em que a indústria de alimentação não estava tão bem assim nos anos passados. Agora, o que dizem é que o setor de alimentos está um pouco melhor, comparado à situação de momento aí de crises e tudo mais, e que o setor da indústria metalúrgica, este reclama que não tem resultados satisfatórios suficientes para fazer frente a, mais uma vez, pedidos de resgate das perdas salariais, isso é, da inflação, mais algum ganho. Essas negociações estão sendo feitas, na Marquesan ainda não fechou, a Mauser, pelo que se sabe, acabou entrando no entendimento, por lá a negociação valeu. Agora as outras indústrias igualmente importantes, como Antoniossi, como Baldan e Marquesan, estão esses dias fazendo assembleias, não fecharam as negociações ainda, mas estão fazendo assembleias com a promessa de greve a partir da semana que vem, se não houver entendimento. A situação está mais ou menos assim. Em termos percentuais, tem ficado na casa dos 10%. E esse índice, que seria a recomposição dos 8 pontos alguma coisa de inflação, mais algum ganho de 1 ponto, 1,5, um pouco mais que isso aí, em cima da inflação, e que não está sendo aceito pelos trabalhadores, é o número da vez, o percentual da vez. 10% pelo menos é o que já foi aceito na Mauser, só que com um abono um pouco maior, e o que não foi aceito na Baldan e Marquesan, já que o abono seria um pouco menor. Esse abono, melhorando um pouco, pode, com isso, levar a um entendimento, que é o que a gente espera. Agora, a gente sabe que o melhor sindicalismo que existiu na história do Brasil é aquele de resultado. É aquele que o sindicalista e o patrão entendem que ambos fazem parte do mesmo bolo, da mesma fatia do bolo. Então tem que ser bom para ambos, não dá para ser inimigo, é preciso que tanto quanto possível sejam parceiros dentro do mesmo negócio. Esse é o sindicalismo que tem sido mais moderno e mais maduro. E é o sindicalismo que a gente espera que aconteça desta vez, quando a situação não é exatamente aquela passada, aquela dos anos anteriores. E toda a cidade se envolve nessa negociação e não é para menos. Nós sabemos perfeitamente bem que, para mim, para você, que não é metalúrgico, por exemplo, é importante que esse setor vá bem, para todos, de modo que todos se tornam diretamente interessados. Para aqueles que estão envolvidos,
Sindicato de metalúrgicos, os trabalhadores, claro, vão querer um pouco mais, vão querer ter, evidentemente, aí um ganho melhor. A indústria vai querer preservar também o seu poder de pagamento desses salários. Cada um faz o seu papel nesse contexto. Para nós que não somos diretamente ligados ao setor, mas cujo assunto interessa economicamente e indiretamente para nós, fica a torcida de que esta maturidade nas negociações aconteça, de que todos os contextos sejam levados em conta, de modo que o trabalhador tenha, sim, seja bem remunerado pelo seu trabalho, de modo que a indústria também tenha o poder de pagamento desses salários e de modo que todos nós tenhamos a paz social tão desejada, não é? Ainda que não seja exatamente no número que a gente pleiteia, mas dentro de uma realidade em que as pessoas mantenham principalmente o emprego, porque este é fundamental. De nada adianta eu querer ganhar muito mais se eu não tenho de onde receber. De outro lado também, de nada adianta esta empresa, não é? Saber que está oferindo muito mais no momento ali e pagando injustamente o seu trabalhador. O que vale principalmente é a manutenção desse emprego. Ele é, antes de mais nada, fundamental. E o que vier depois como ganho, que assim seja para você que é metalúrgico, que assim seja para quem vai pagar esse salário. Mas o emprego, este preocupa muito, este tem que ser mantido, até porque você acredita na ciência? Todos nós acreditamos. É a inteligência humana que estuda os comportamentos e descobre coisas fantásticas. E a revista Science acaba de publicar os 3 itens que mais proporcionam felicidade ao ser humano. Prestem atenção. Terceiro item, tocar alguém. Tocar uma pessoa, abraçar, beijar, enfim, isso dá muita felicidade, é o terceiro item na pesquisa científica feita. Segundo ponto que segundo eles é importante, tornar-se um cidadão, você ser reconhecido como tal. E o principal deles, o que mais proporciona felicidade, segundo a revista Science acaba de publicar de um estudo mundial, o quanto você é grato. O quanto você é grato determina o quanto você é feliz. Boa noite, Esteves.